Olá, eu sou o professor Dr. Sidney Vares, coordenador do curso de História do Centro Universitário Assunção, e a convite de nossa reitora, a professora doutora Karen Ambra, estou aqui para falar um pouquinho sobre esses últimos eventos que acometem a Europa, sobretudo na sua parte oriental, envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Trata-se de um momento muito delicado, vocês devem estar acompanhando através dos noticiários televisivos, né, e de outros meios de comunicação, e a minha intenção hoje é explicar um pouco quais os processos, os fatores, enfim, tudo que de alguma forma interfere e desencadeia esse momento tão lastimável para a história da humanidade nesse início de século XXI. Para que possamos compreender, né, o que está acontecendo naquela região, é necessário ter um olhar mais abrangente, mais alargado, de longa duração e, portanto, histórico. Acho que nós podemos, nesse sentido, remontar ao início do século XX, sobretudo no pós-guerra, 1945, quando uma ordem mundial se estabelece entre os países mais importantes do mundo. Naquele momento, nós temos claramente um mundo dividido, um mundo bipolar. De um lado, a União Soviética, que constituiu a representação maior de um ideal, no caso socialista, e que teve uma influência muito forte sobre muitos países do leste europeu. E do outro lado, os países ocidentais, mas em especial os Estados Unidos da América, representando o capitalismo. Essa polarização se estendeu por décadas e ficou conhecido como Guerra Fria, uma guerra não declarada, uma guerra de cunho psicológico, uma guerra que não podia se deflagrar na medida em que tratava-se de duas potências nucleares. Até que, a partir de 1970, a União Soviética passa a apresentar sinais claros de desgaste econômico e político. Isso vai culminar já no final dos anos 80 e início dos anos 90, na derrocada do sistema socialista soviético. De modo que, a partir deste momento, final dos anos 80 e início dos 90, como disse, o sistema socialista entra em colapso no leste europeu. Nesse momento da história, muitos autores acreditavam que o capitalismo havia vencido o socialismo e que uma nova ordem mundial se estabelecia. Os Estados Unidos despontou nesse momento como a grande potência mundial, na medida em que conseguira supostamente derrotar os inimigos soviéticos. De fato, a União Soviética desapareceu. De fato, os Estados Unidos, naquele instante, tornaram-se o grande país, a grande potência no mundo. Entretanto, a Rússia foi se recuperando, né? Trata-se de um país enorme, à base da União Soviética, e, sobretudo, a partir do governo de Yeltsin, ou seja, no pós-perestroika, que tinha sido, de algum modo, organizado por Gorbachev, e Yeltsin introduz a figura de Vladimir Putin. Putin está há mais de 20 anos no poder. E a Rússia jamais perdeu a sua potencialidade bélica.
Para termos uma ideia, a Rússia ainda é o país na Europa mais importante do ponto de vista militar. É a segunda potência nuclear do mundo. O que está em jogo nesses eventos todos que nós estamos acompanhando nos últimos dias? Essa é uma questão fundamental. Para responder a esta questão, devemos ter em mente que a Rússia exerce uma influência muito forte sobre o leste europeu, uma região denominada Eurásia. Por outro lado, o Ocidente teme o governo de Vladimir Putin, teme o caráter autoritário, pouco democrático, que este governo, em diversas ocasiões, já demonstrou. Exatamente para isolar a Rússia, a OTAN, que representa uma série de países ocidentais, trata-se de um tratado do Atlântico Norte, envolvendo as grandes potências ocidentais, o que inclui também os Estados Unidos. A OTAN tentou se expandir nos últimos anos e conseguiu fazer com que muitos países aderissem ao tratado. Por esse tratado, se um país for atacado, está declarada a guerra a todos os outros que fazem parte da OTAN. Na medida em que a OTAN se aproximou da Ucrânia, isto soou aos russos como uma afronta, tendo em vista que essa região da Ucrânia é uma região satélite que já pertenceu à União Soviética e que, portanto, está no rol de influência dos russos. De modo que essa tentativa da OTAN de abarcar também a Ucrânia desencadeou esse conflito. Putin não aceita qualquer tipo de barganha nesse sentido e se lançou numa invasão na Ucrânia. O Putin já tinha tentado e conseguido conquistar algumas regiões que pertenceram à ex-União Soviética. Recentemente, alguns anos atrás, Putin dominou a região da Crimeia. E, portanto, a região da Ucrânia soa ali como uma região extremamente importante. Hoje o mundo se constitui de 3 grandes blocos econômicos. E 3 grandes países representam esses blocos. Estados Unidos, por um lado, China, por outro, e Rússia, que, como eu já disse, abarca toda aquela região da Eurásia. Os russos, portanto, não querem que a OTAN avance e por isso estão invadindo a Ucrânia. A Ucrânia não faz parte da OTAN e é por isso que estamos vendo, neste exato momento, o governo ucraniano sendo abandonado pelos países ocidentais. O que esperar disso tudo? O que esperar do futuro? Eu diria que nós vivemos um momento muito delicado. Delicado, pois, embora os russos já tenham dominado a Ucrânia, a grande questão que se levanta é: será que os russos vão expandir o seu domínio para regiões, para países que pertencem à OTAN? Se isso for confirmado, a OTAN deve responder com o uso da força. E nesse sentido, o risco de uma guerra é bastante grande. Portanto, estamos numa situação limite, uma situação que, obviamente, merece atenção e esperamos, efetivamente, que a diplomacia impere aonde hoje imperam
as armas.